Bom, para compreender as urgências respiratórias, primeiro nós precisamos entender qual é a função do sistema respiratório. Basicamente, o sistema respiratório tem duas funções. A primeira é captação de oxigênio e disponibilização desse oxigênio para as hemácias, para que essas hemácias levem o oxigênio até os tecidos e ali seja produzida a ATP que precisamos para fazer as nossas atividades. A segunda função tem relação com a eliminação de gás carbônico. Depois que a ATP é produzida, é liberado gás carbônico e esse gás carbônico, se acumulado, pode gerar acidemia. Então, nesse caso, o sistema respiratório auxilia na eliminação desse gás carbônico, regulando assim o pH sanguíneo. Porém, como todos os tecidos do corpo e órgãos, o sistema respiratório também pode sofrer algumas dificuldades em sua função. O que acontece quando o sistema respiratório não consegue exercer as suas funções? Bem, se ele não consegue captar o oxigênio, nós vamos ter déficit de oxigênio, o que vai gerar uma hipóxia ou uma hipoxemia. Já se a dificuldade estiver relacionada com a eliminação de gás carbônico, nós podemos ter hipercapnia ou hipocapnia, alterando assim o pH sanguíneo. Então, essas são as duas situações que podem chegar para vocês numa emergência respiratória. O paciente pode chegar com hipoxemia, dificuldade de captação ou de distribuição no oxigênio, ou o paciente pode chegar com hiper ou hipocapnia, retenção ou eliminação exacerbada de gás carbônico, o que vai alterar o pH tanto do corpo quanto do sangue, dos tecidos e do sangue. Mas às vezes pode acontecer das duas disfunções ocorrerem ao mesmo tempo. Então, neste caso, a gente tem uma disfunção mista. Vocês já ouviram falar no termo insuficiência respiratória aguda? A gente tem 3 tipos de insuficiência respiratória: tipo 1, tipo 2 e tipo 3. A insuficiência respiratória do tipo 1, ela cursa com dificuldade na captação de oxigênio por parte dos tecidos. O tipo 2 cursa com dificuldade na eliminação de gás carbônico. Já o tipo 3 acontece quando as duas situações estão ocorrendo ao mesmo tempo. Aqui eu consigo mostrar para vocês sinais clássicos das insuficiências respiratórias. Nas duas primeiras figuras, a gente tem uma mão com cianose de extremidades. A gente tem uma cianose central, que vai ser observada ali próximo da região do tronco encefálico, boca, nariz. E a gente tem, na foto da direita, a comparação de 2 tons de pele. Um tom de pele mais amareladinho e um tom de pele mais avermelhadinho. O que isso indica pra gente? O paciente, quando chega hiperemiado de uma forma sistêmica, não em uma região isolada, mas de uma forma sistêmica, ele pode estar cursando com excesso de gás carbônico. É um dos sinais de insuficiência respiratória hipercápnica. Bom, mas o que pode causar essa insuficiência respiratória? Diversas condições. Pode ser uma condição relacionada ao sistema respiratório, ao sistema cardiovascular, ao sistema neurológico, ao sistema renal, enfim, diversas. Mas quando o paciente chega para você numa situação de urgência e emergência, nem sempre a gente vai conseguir identificar logo de cara qual é a situação que está causando insuficiência respiratória. Nesse caso, a gente começa a avaliar o sistema respiratório em si. O sistema respiratório tem basicamente 3 segmentos quando a gente pensa na prática clínica e não na anatomia. Primeiro, a gente pensa nas vias aéreas, que são responsáveis pela condução do ar, além da filtragem, do aquecimento e da umidificação. Então, é a primeira coisa que eu vou avaliar. A minha via aérea, ela está patente? Ela está conseguindo fazer a função dela de conduzir o ar até os alvéolos, aquecer, umidificar? Vamos avaliar. Bom, a segunda coisa, se eu vi que tem ou não alguma disfunção na via aérea, eu vou passar para a próxima etapa. A segunda etapa, então, são os alvéolos. O parênquima pulmonar, né? Então, eu vou avaliar se o meu alvéolo ele está sendo aerado adequadamente. Já se não é, ou às vezes até o alvéolo, também pode acontecer uma disfunção na caixa torácica ou no abdômen, a estrutura ao redor do parênquima, né? Então, eu vou verificar se esse abdômen e essa caixa torácica estão permitindo a expansibilidade do meu pulmão adequadamente. Como que eu consigo avaliar se isso está acontecendo ou não? Bom, basicamente,
através da semiologia. Inspeção, palpação, percussão, ausculta, exames de imagem, exames de sangue. Diversas são as formas de você encontrar, identificar a origem daquela insuficiência respiratória. Mas, sobretudo, a primeira coisa que a gente precisa avaliar em um paciente em urgência, emergência, ou às vezes até um paciente crítico que estava estável, mas descompensou, são os sinais vitais. Eles vão dizer para a gente, basicamente, qual é o problema que está acontecendo. Muitas vezes eu consigo identificar a insuficiência respiratória apenas olhando um monitor multiparamétrico, onde eu consigo identificar se existe um aporte de oxigênio adequado e se a frequência respiratória, pressão arterial estão adequadas.